Graça e paz, igreja. Amém? Amém. Bom estarmos de novo na casa do Pai, para adorar o seu nome, para nos entregar a Ele, para deixar Ele ministrar ao nosso coração. E estão dizendo por aí que eu tenho um ministério apostólico da paulada, né? Ou alguma coisa assim, ou dar nos dedos, né? Não é bem assim. Na verdade, eu só reparto a dor quando eu tomo nos dedos e eu quero repartir com a igreja, né? Então, não tem nada a ver com que eu orando, pedindo Deus, dá uma palavra, né, de consolo, de amor, de esperança, né, para a igreja. E eu me deparei com esse texto e eu disse, é esse, Senhor. Uma mulher que chega aos pés de Jesus, pecadora, arrependida, e ela se entrega ao Senhor ali, chorando, lavando os pés de Jesus com suas lágrimas, enxugando com seus cabelos. E, pois é, não vai ser hoje que o ministério vai parar, mas daqui o Senhor foi me ensinando algumas coisas bem profundas e eu gostaria de repartir a paulada com os irmãos aqui. Muito bem, mas abra a tua Bíblia em Lucas 7, deixando as brincadeiras de lado, mas isso é uma palavra que nos confronta e nos confronta para diferenciar o que é convidar Jesus para participar da nossa vida e o que é se entregar a Ele. Convidar ou se entregar? Eis a questão. Lucas 7, do versículo 36 em diante, vai contar uma história. Essa história dessa pecadora que teve esse ato aos pés de Jesus. Versículo 36. Convidou a Jesus, um dos fariseus para que fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. E eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que esse estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento e, estando por detrás dos seus pés, chorando, regava-os com suas lágrimas e os enxugava com os próprios cabelos. E beijava-lhe os pés e os ungia com unguento. Ao ver isso, o fariseu que o convidara disse consigo mesmo: se este fora profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe toca, porque é pecadora. Dirigiu-se Jesus ao fariseu e disse: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. Ele respondeu: dize, mestre. Certo credor tinha 2 devedores, um lhe devia 500 denários e outro 50. Não tendo nenhum dos dois com que pagar, perdoou-lhes a ambos. Qual deles, portanto, o amará mais? Respondeu-lhe Simão: suponho que aquele a quem mais perdoou. Replicou-lhe Jesus: julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vê esta mulher? Entrei na tua casa e não me deste água para os pés. Esta, porém, regou os seus pés com lágrimas e os enxugou com os seus cabelos. Não me deste ósculo. Ela, entretanto, desde que entrei, não cessa de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas essa com bálsamo ungiu os meus pés. Por isso te digo, perdoados lhe são os seus muitos pecados, porque ela muito amou. Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Então disse a mulher: perdoados são os teus pecados. Os que estavam com ele à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até perdoa pecados? Mas Jesus disse à mulher: a tua fé te salvou, vai-te em paz. Amém? Pai, muito obrigado, Senhor, porque a tua palavra, ela fala conosco de diversas formas, Pai. E graças a Deus pelo teu Santo Espírito,
que nos leva a entender, Senhor, a profundidade do Senhor, ainda que não completa, porque não tem como. Mas a Tua palavra, Senhor, é viva e transforma o nosso coração, Pai. Por isso, fala a Tua igreja, assim como falaste a mim, Senhor, e continua a falar comigo, Senhor, para que eu seja uma noiva pura diante do Senhor. Nós precisamos disso. Nós precisamos ser essa noiva que aguarda ansiosamente o seu noivo. Queremos isso em nome de Jesus. Amém. Amém. Não só para a nova geração, mas todas as épocas e tempos, o arrependimento marcou novos recomeços na vida de homens e mulheres, né? Por isso que é essencial nós olharmos para a história e ver o que Deus fez na vida de homens pecadores arrependidos. E o arrependimento, ele é um clamor que ecoa por milênios. Isso a gente vê desde o Éden, o chamado ao arrependimento. Nós vemos desde o sangue derramado de Abel, nós vemos desde o dilúvio, desde os séculos que Israel passou desobedecendo a Deus, e o chamado ao arrependimento sempre esteve acontecendo diante de todos. O chamado ao arrependimento grita desde que um homem apareceu no deserto, clamando: arrependam-se porque é próximo ou se aproxima o reino dos céus. Só que esse chamado de arrependimento, ele não é apenas um chamado para uma mudança de entendimento, ele é um chamado para que a sua vida fale através de evidências de arrependimento que comprovam a troca do caminho largo pelo caminho estreito, que comprovam a troca da vontade da carne pela vontade do Espírito, que comprovam a troca do fardo do pecado pela vida da cruz. Isso é arrependimento, é o chamado ao arrependimento bíblico. E nós vemos nesse episódio que aconteceu que são duas pessoas que representam dois tipos de pessoas dentro da igreja, dois tipos de frequentadores, cristãos, crentes, depende. E a pessoa que recebe a Jesus em sua casa e quer que ele faça parte da sua vida, essa é uma das pessoas. Agora, há a pessoa que busca Cristo até encontrá-lo e se entrega a Cristo. Essa é a diferença. Uma pessoa que convida a Cristo a participar e entrar na sua vida, e a outra busca a Cristo e se entrega a Cristo. Muitos dentro da igreja não entendem que a diferença entre receber Jesus em minha vida e entregar a minha vida a Ele existe. E hoje nós vamos ver que pessoas arrependidas, cristãos arrependidos, pecadores arrependidos, se entregam a Cristo. Primeira pessoa que a gente vai ver é aquela que vive dentro da igreja e convida a Cristo para entrar na sua vida. Tais pessoas estão dentro da igreja, mas quer que Jesus lhe atenda quando ele precisar. Essa pessoa convida a Cristo a participar da vida dele. E todo cristão que espera ser elogiado pelo serviço que faz, todo crente que quer ser reconhecido porque ele dá o dízimo maior ou porque ele faz alguma coisa de destaque na igreja, essa pessoa não entendeu direito o que é o arrependimento que transforma a vida. E essa pessoa, ela apenas convidou Jesus para participar da sua vida. Ela não se entregou a Cristo.
E a gente vai ver, talvez, esse fariseu que convidou Jesus para jantar na sua casa. Ele ouviu falar das curas, ouviu falar dos milagres, de que ele falava ousadamente. Então ele pensou: vou convidar esse mestre para vir na minha casa. E ele convida Jesus. E Jesus vai, com certeza. Mas as pessoas que convidam ele, e esse fariseu demonstra que ele convidou Jesus apenas para mostrar quem ele era, e não porque Jesus era. Ele convidou para dizer: eu estou com o mestre na minha casa. Eu sou um fariseu e Jesus vai conhecer que eu pratico a lei, que eu sou o homem que faz as coisas direito. Entenda isso, Cristo, Ele vai, se você convida Ele para jantar na sua casa. Mas vou te dizer, quando Ele entrar na sua casa, Ele vai te confrontar e te desafiar a você se entregar para Ele. E é esse o desafio que temos diante de nós: nos entregarmos para Cristo, não apenas convidarmos Ele para fazer parte de nossa vida. Eu vejo que em todas as casas que Jesus entrou, Ele mostrava que não bastava convidar Ele para entrar na casa. A gente viu em Zaqueu, Marta, Maria, Marta e Maria, nesse fariseu. Jesus ia. Mesmo que Zaqueu não convidou Jesus, o próprio Jesus disse: eu vou ir na tua casa. E há uma coisa muito séria que acontece quando crentes convidam apenas Jesus para participar da sua vida. Se você parar e perceber, esses crentes são murmuradores. Eles reclamam de tudo. Eles só convidam Jesus para entrar na sua vida porque eles querem algo de Jesus, não porque eles querem se entregar a Cristo. Olha para a vida de Zaqueu. Zaqueu recebe Jesus em sua casa e ele diz: eu me arrependo. Nós ouvimos o pastor pregando aqui sobre isso. Eu me arrependo, eu vou mudar de vida, e eu mudo dando evidências. Eu vou entregar metade dos meus bens, eu vou restituir aquilo que eu roubei. Houve uma transformação nesse pecador arrependido. Agora, olha para a vida e o acontecimento de Marta e Maria quando Jesus vai na casa dela. Marta começa a correr de um lado para o outro, dizendo, olhando, tentando fazer as coisas para o Senhor, e Maria vai lá e senta aos pés de Jesus e fica lá ouvindo o Mestre. E Marta chega uma hora e diz: ó, Jesus, tu não te incomoda? Eu estou fazendo tudo aqui. E começa a reclamação. Jesus diz o quê? Não, ela escolheu a boa parte. Isso não vai ser tirada dela. Há uma diferença entre se entregar aos pés de Jesus e você apenas convidar Ele para fazer parte da sua vida. E esse fariseu é outro exemplo, porque ele convida Jesus para entrar, mas daqui a pouquinho ele diz consigo mesmo: eu acho que esse cara não é um profeta não, que ele nem sabe quem que é a pecadora que está tocando nele. E ele começa a duvidar de que aquele era o Mestre. Irmãos, convidar Jesus para entrar, ele vai vir. Só que sempre vai ter o desafio da entrega. Entrega total a Cristo. Cristão que não se entrega a Cristo faz as coisas reclamando, faz as coisas questionando. Cristão que não se entrega a Cristo, tudo é um peso, nada dá certo, nada ele pode assumir. Eu não quero liderar, eu não quero fazer isso porque eu não vou ganhar nada em troca. Eu não quero discipular ninguém, mas eu quero que as pessoas me discipulem, eu preciso. Eu não quero servir na igreja, mas os outros precisam me servir.
Pessoas que não se entregam a Cristo passam a murmurar, passam a reclamar de tudo, passam a ver defeito em tudo. Afinal, essa pessoa convidou Cristo para entrar na sua vida, mas ela não quer entrar na vida de Cristo. Essa é a diferença entre convidar e se entregar. A pessoa não quer fazer parte da vida de Cristo. E o pior de tudo é que esses crentes acham que estão fazendo um favor para Cristo deixando ele entrar na sua casa. Não, eu estou deixando, ele quer me salvar, então ele vem aqui e salva. Eles acham que é um favor eles estarem disponíveis para servir na noiva de Cristo. Assim como vemos na vida desse fariseu. Isso é uma coisa que precisa mudar no nosso coração. Servir a Cristo é um privilégio nosso. Servir a Cristo é algo tão profundo. Participar da obra de Cristo no mundo é uma honra para aqueles que se entregam a Ele. Não é um peso. Não é um peso. Eu não tenho tempo, eu não tenho tempo, mas arranja tempo para outras coisas. Qual é a prioridade na nossa vida? Quando eu vou me entregar de verdade ao Senhor? Ou eu vou convidar Ele para jantar de vez em quando na minha casa? Aqueles que apenas convidam Cristo para entrar na sua vida fazem como esse fariseu. Eu não acho que isso vai dar certo. Eu acho que esse cara não é profeta. Eu tenho 15 anos de crente. Para que eu vou começar a servir? Para quê? Discipular, evangelizar, pregar o evangelho, participar de pequeno grupo, ir na igreja todo domingo. Jesus, eu te convidei para jantar na minha casa, não fica me dando tarefa. É isso. Eu não sei como aquele fariseu ficou depois que Jesus explica o que ele fez ao convidar Jesus para entrar na sua casa. Jesus mostra o que aquele fariseu fez quando Jesus entra na sua casa. E ele passa a contar uma história de dois homens que estavam devendo para alguém. E a história que Jesus contou e a descrição da atitude daquela mulher para aquele fariseu mostrou para aquele homem que ele não estava interessado em Jesus. Ele estava interessado no status de ter um nome, de que eu sou um fariseu e eu recebi um mestre que está bombando na atualidade. Está na minha casa jantando. Era isso que ele queria. Assim, muitos cristãos estão dentro da igreja apenas pelo status de terem um título de crente. Não interessa se eu me entreguei a Cristo. Não me interessa se eu não evangelizo, se eu não discipulo, se eu não tenho tempo para servir na igreja. Importa que eu tenha Jesus quando eu precisar. Afinal, eu convidei Ele para fazer parte da minha vida. Eu convidei Jesus para fazer parte da minha vida. E aqui vem um segredo que talvez muitas pessoas dentro das igrejas do mundo não entendam. Jesus não é um amuleto da sorte para estar disponível e satisfazer todos os nossos desejos. Jesus tem que ser Senhor da sua vida e não um convidado. Ele tem que ser alguém que vai transformar a sua vida por completo. E é isso que esse fariseu não entendeu, e é isso que aquela mulher entendeu. E aqui eu passo a descrever a segunda pessoa, segundo tipo de pessoa dentro da igreja. Um cristão que se entrega a Jesus.
Um cristão que deixa a sua própria vontade e passa a olhar para aquilo que Cristo quer da vida dele. A pessoa que se arrepende não convida a Cristo, ela busca a Cristo e depois de encontrá-lo, ela se entrega a esse Cristo. Ela se entrega totalmente. Ela não vem com exigências, dizendo: eu te sirvo, contanto que eu faça isso e tu me deixe eu fazer isso. Ela não se entrega dessa maneira, ela se entrega totalmente ao Senhor. E aquele fariseu foi confrontado com a sua religiosidade, com a sua cristandade fajuta, enganosa, julgadora, cega, porque ele só viu uma pecadora e só viu um profeta que não enxergava, que não era profeta. Jesus conhece o pensamento daquele homem e passa a dizer para aquele fariseu: essa mulher fez tudo o que você deveria ter feito para mim e não fez. Ela me recebeu na tua casa e ela me reconheceu como Senhor da vida dela e entregou o melhor que tinha dela para mim. Ela se entregou. Essa mulher fez tudo o que você deveria ter feito. Aquela mulher, ao mesmo tempo que dizia estar recebendo Jesus na sua vida com aquelas atitudes, ela se dizia escrava de Cristo. E dar água para os pés era um costume da época. As pessoas chegavam nas casas, o anfitrião dava água, dava uma toalha para ele lavar os pés da poeira, da caminhada. Percebeu que esse cara convidou, o fariseu convidou Jesus para entrar na sua casa e nem recebeu a ele como qualquer um receberia. Isso Jesus revela, mostrando para o fariseu tudo aquilo que aquela mulher estava fazendo, e o fariseu só via uma pecadora tocando Jesus. Dar água para os pés e ungí-los era dizer que Cristo era muito esperado e era convidado por ela. Ele disse: você é meu convidado, você é esperado por mim. Agora, beijar os pés era ela dizendo: eu me entrego totalmente a ti, você é meu Senhor, eu sou tua escrava, tu é o meu dono. Era isso que ela estava dizendo. Ungindo os pés de Jesus, beijando os pés de Jesus, ela se humilhou e se entregou totalmente a Cristo. Entregar-se a Cristo é estar tão agradecido por tudo que Cristo fez na tua vida, que você está preso a Ele, você se prende a Ele de tal forma que você nunca mais quer se soltar. Eu nunca esqueci de 2 tipos de escravo na Bíblia, nunca, que eu aprendi. Dulos e o Peretês. Marcaram a minha vida estudar sobre esses homens, sobre esse conceito de escravo. E havia no Velho Testamento também o servo da orelha furada, o pastor citou aqui na mensagem anterior. O servo da orelha furada, descrito em Êxodo, era um homem que dizia assim: Senhor, 6 anos eu te servi, no 7º ele poderia estar livre, mas ele chegava no 7º e dizia: Senhor, meu dono, eu te amo, eu não quero ir embora, eu amo minha família que está aqui e eu te amo. Por isso eu não quero ir, eu quero te servir para sempre. E o dono pegava uma sovelha e furava a orelha dele, e aquele servo escravo estava destinado a servir ele para sempre, por opção daquele escravo.
palavra doulos, que é escravo, era o termo mais baixo na escala da escravidão. E esse termo significava, um dos significados era se dar à vontade de alguém. E eu olho para a Bíblia, olho para a vida dos cristãos e eu vejo Paulo aos Romanos, capítulo 1, versículo 1, dizendo assim: Paulo, doulos de Jesus Cristo. Paulo, escravo de Jesus Cristo. Ele se apresenta dessa maneira. Paulo, aquele que se entregou à vontade de Jesus Cristo. Cristão que se entrega a Jesus, se entrega à vontade dele e se torna um doulos de Cristo, um escravo de Cristo. Mas esse conceito não foi o que mais me impactou quando eu meditei sobre o que é ser escravo de Cristo, o que é se entregar totalmente a Cristo. Mas é o conceito de uperetes. Não sei se alguém já ouviu falar, mas Paulo também se chama e chama os ministros de Cristo de uperetes. Lá em Coríntios 4, 1 Coríntios 4, 1, ele diz: porque nós somos como ministros de Cristo. A palavra ministros é traduzida, escrita no original uperetes, porque nós somos como uperetes de Cristo. A palavra uperetes quer dizer escravo. Só que ela era destinada de uma maneira diferente. Ela se referia aos remadores do último porão, ou aos remadores da última fileira. Existiam embarcações romanas, aquelas com 3 compartimentos, e lá no último, que ficava embaixo da água, haviam embaixo no nível da água, para poder os escravos remarem e fazerem aquelas embarcações irem até o seu destino. Lá haviam escravos que eram destinados à morte. Eram escravos que foram postos lá para remar até morrer. E Paulo diz: porque nós somos como uperetes de Cristo. Nós somos chamados a remar até a morte por causa de Cristo. Esse termo era usado para descrever aquele tipo de escravo, e Paulo diz isso. Nós somos remadores do último porão. Nós somos os remadores da última fileira. Veja só o que Paulo assume para si como título: escravo até a morte. É assim que Paulo descreve os ministros de Cristo. Mas o que isso tem a ver com a minha entrega total à vontade de Jesus? Simples. E aqui começa o desafio nosso como igreja. Nós precisamos entender que o mundo só será impactado pelo Evangelho se a igreja para a nova geração for constituída de escravos de Cristo, de uperetes de Cristo, homens e mulheres que se entregam à vontade de Cristo, e não que apenas convidam Cristo para participar dos seus desejos e da sua vida. Show gospel, pregação bonita não muda nada, não vai impactar o mundo. O que vai impactar o mundo são homens e mulheres que entendem a missão de ser igreja e que entendem a missão de que eles agora não vivem mais para si, eles vivem para Cristo. Eles são escravos, remadores do último porão por causa de Cristo. Você sabe o que aconteceu no mundo nessa época?
Quando Paulo disse: eu sou um uperete de Cristo, eu sou um doulos de Cristo, sabe o que aconteceu? Atos 17:6 diz assim: estes que alvoroçaram o mundo chegaram aqui. Os incrédulos falando a respeito dos discípulos de Cristo quando chegaram na cidade de alguém. Estes que alvoroçaram o mundo, que viraram o mundo de cabeça para baixo, chegaram aqui nessa cidade também. Colossenses 1:23. A esperança do Evangelho, o qual foi pregado a toda a criatura debaixo do céu, e eu, Paulo, me tornei ministro, servo deste Evangelho. O que aconteceu? O qual o Evangelho foi pregado a toda a criatura debaixo do céu. Escravos de Cristo impactam o mundo. Pessoas que só convidam Jesus para participar dos seus desejos não impactam o mundo. Elas serão confrontadas a se entregarem a Cristo. O mundo não foi impactado por homens que convidaram Jesus para jantar na sua casa. O mundo foi sacudido por pessoas que consideravam-se escravos de Cristo, subordinados à missão que Cristo deixou para a igreja de levar o Evangelho a toda a criatura, fazendo discípulos. Foram esses homens que mexeram com o mundo, que importunaram cidades, que fizeram com que as pessoas quisessem matá-los, porque eles falavam verdades eternas. Essas pessoas impactaram o mundo. Enquanto a igreja não entender que isso aqui não é uma reunião de amigos, que isso aqui não é uma instituição para realizar desejos próprios, que isso aqui não é um chamado ou um ajuntamento de pessoas para conversarem e jogarem conversa fora, nós não saberemos o que é impactar o mundo. Não saberemos qual é a igreja para a nova geração. Enquanto as pessoas dentro da igreja não forem uperetes de Cristo, remadores do último porão, a nova geração não saberá o que é de verdade o Evangelho transformador de Jesus Cristo. Ela não saberá. Nunca houve tanta facilidade, tanto poder de alcance no mundo para a pregação do Evangelho. É TV, é rádio, é internet, a gente consegue estar no Japão em um clique. E nunca o Evangelho foi tão fraco ao alcançar o coração do homem, porque a mensagem foi diluída. Porque a gente tenta acostumar a mensagem do Evangelho às coisas e ideologias do mundo. O que é necessário fazer para que as pessoas do mundo sejam alcançadas? Elas precisam receber o Evangelho como ele é. E o Evangelho como ele é só pode ser levado por pessoas que se entregam totalmente a Cristo. Senão ela não consegue. Porque ela é confrontada por esse Evangelho. A entrega total a Cristo consiste em nós assumirmos que somos remadores do último plano. Que somos remadores nesse barco chamado igreja, nesse navio chamado igreja, e que nunca mais nós vamos sair desse navio. Que nós vamos remar nesse navio até ele chegar no destino dele. Eu vou remar até morrer. A minha missão é essa. Eu vou remar até essa embarcação chamada igreja chegar aos confins da terra, ou então eu vou remar. Esse é o chamado para um operete de Cristo.
para o ministro de Cristo. Existem dois tipos de crente que você pode ser. Dois tipos. Aquele que acha suficiente você vir aos cultos de vez em quando. Aquele que acha suficiente você fazer uma jantinha com alguns irmãos só para jogar a conversa fora. Aquele que às vezes convida Jesus para resolver algum problema que você tem. Ou você pode ser um remador do último porão. Você pode ser usado por Deus para impactar o mundo. Você pode ser usado por Deus para impactar essa cidade. Você pode ser usado para deixar o nome de Jesus conhecido na tua faculdade, no teu trabalho. Você pode ser usado por Deus para remar pregando esse evangelho aqui nessa cidade. Você pode remar discipulando as pessoas que você pregou e a pessoa se converteu e entregou a vida para Jesus Cristo. Você está remando nessa igreja, porque ela não alcançou ainda o seu porto, não terminou a nossa tarefa. E se não percebermos que não somos ainda uperetês de Cristo, porque ficamos tentando convidar Jesus para jantar na nossa casa, esse barco não vai sair do lugar. Mas existem uperetês. E esses uperetês estão remando. E eles vão remar até a morte. Porque esse navio tem que cumprir a sua missão. Você pode se entregar como escravo da sua vontade e remar nessa igreja até ela cumprir a missão ou até você morrer. Você pode. Você pode. Mas precisa trocar suas ideologias. Precisa trocar os seus pensamentos de eu acho por Cristo. Você precisa se entregar como aquela mulher dizendo: eu não quero saber, eu só vou chorar aqui aos teus pés. Eu vou lavar os teus pés com as minhas lágrimas. Eu vou beijar os teus pés porque eu agora pertenço a ti. Eu pertenço a ti. A igreja, como o pastor sempre está falando, é um lugar de pecadores arrependidos. Pecadores arrependidos se entregam a Cristo por completo, não pela metade, não 90%, não 99%, se entregam 100% a Cristo. E esse é o desafio nosso como igreja. Nós não estamos brincando de ser igreja. Nós estamos numa guerra pelas almas dos homens. Algumas almas estão se perdendo porque está faltando uperetês. Está faltando remadores do último porão. Está faltando pessoas que se entregam totalmente a Cristo. Que parem de brincar de ser igreja. A missão não é apenas nós estarmos aqui num culto. A missão é nós sermos igreja aqui e lá fora. Não muda nada, nós cultuamos aqui juntos, mas lá fora nós continuamos a ser igreja e precisamos entender que a nossa missão continua lá fora. Almas dos homens estão indo para o inferno e se perdendo, não por 2 dias, não por 3, não por 1 ano, não por 20 anos, pela eternidade. E somente pessoas entregues a Cristo vão compreender isso, e se importar com isso. Nós precisamos entender que a igreja não foi feita para nós. Nós somos a igreja e nós fomos feitos para Ele, porque dele e por Ele e para
Ele são todas as coisas. Amém? A decisão é nossa. Eu quero terminar com isso. A decisão é nossa. Sermos um fariseu que convida Jesus ou sermos uma pecadora arrependida que se entrega a Cristo. Sermos remadores nesse navio que é a igreja, até que ela alcance o porto, até que Jesus volte, e está muito perto, mais perto do que muitos imaginam. Está tudo preparado e nós precisamos remar nessa direção. Aquele que perseverar até o fim, não é um dia, 2 dias, aquele que perseverar até o fim. Este é o nosso chamado, amém? Amém. Se coloque de pé. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos por essa palavra, Pai. Eu te agradeço porque o Senhor ministrou no meu coração. Estou repartindo aquilo que o Senhor falou comigo. O quanto eu ainda preciso me tornar escravo de Cristo. Porque muitas vezes eu te convidei para participar da minha vida, sendo que a minha vida não é mais minha. Eu entreguei para o Senhor. Senhor, nos dê o discernimento, Pai, para entender que nós agora pertencemos ao Senhor, estamos ligados ao Senhor de tal forma que não queremos mais a nossa vontade. Nós queremos, Senhor, ouvir a Tua voz nos dizendo: faz isso, meu filho, vai nessa direção, porque eu quero te usar, porque eu quero restaurar vidas através da Tua vida. Deus, nos dê, Senhor, esse discernimento para entender que o Senhor quer nos usar, Senhor, e que nós não podemos ser pessoas que apenas convidam a Cristo para participar da nossa vida. Deus, nos ajude a olhar, Senhor, os campos brancos. Nos ajude, Senhor, a olhar as pessoas que estão se perdendo sem conhecer a verdade. E nós, tendo a luz dentro de nós, tendo o Evangelho que transforma, nós ficamos com ele para nós. E não repartimos a herança que o Senhor nos deu com aqueles que estão se perdendo, Pai. E não há volta. Não há volta para aqueles que morrem hoje sem o Teu nome, sem conhecer a Tua palavra e o Teu Evangelho, Deus. Deus, misericórdia, Pai. Misericórdia quando nós reclamamos, Pai. Quando nós olhamos só para o presente, nós não pensamos na glória eterna que o Senhor tem. Nos perdoa, Senhor, porque nós reclamamos em pregar o Evangelho, reclamamos em vir a um culto. Imagina, Senhor, para ir pregar o Evangelho, discipular e fazer e ensinar, Senhor, as pessoas a guardar as coisas que o Senhor ensinou. Reacende a chama na Tua igreja, Pai. Na Tua igreja no mundo, Senhor. Reacende a Tua chama aqui nessa igreja, Pai, para que ela viva o Teu Evangelho, Pai. Para que ela seja consumida pelo desejo, Senhor, de viver o Teu Evangelho a ponto de não conseguir respirar, a ponto de as coisas que são pessoais vão sendo deixadas de lado, porque a Tua missão, a missão da Tua igreja é mais importante, Deus, porque não é uma coisa passageira, é uma coisa eterna, Pai. São palavras eternas que transformam a vida dos homens ali fora, Pai. Nos dê, Senhor, esse conhecimento, esse entendimento e nos ajuda, Senhor, a caminhar nesse caminho que é apertado. Nós já entramos pela porta apertada, estreita, mas esse caminho também é estreito, também é apertado. Nós não queremos alargar esse caminho. Nós queremos a Tua vontade em nossas vidas. Nos ajuda a compreender isso, em nome de Jesus Cristo.